Fala turma, bem-vindo de volta para mais uma videoaula do curso de smartphones. Esta é a parte 2 da aula em que fala um pouco mais a respeito da loja de aplicativos que está presente para uso nos celulares. Desde já me antecipo para pedir desculpas, pode ser que ao fundo dessa gravação você esteja ouvindo um chiado um pouco maior do que o normal, mas é porque hoje, na data de gravação, especificamente nesse horário, tem uma chuvinha persistente que está querendo participar da minha gravação. Então, de modo geral, sobre o que falaremos? Vou tratar de algumas opções que nós temos disponíveis dentro da loja de aplicativos que não havia abordado na aula 1 e também já começo agora falando sobre uma informação importante. Havia mencionado na primeira aula sobre quanto que cada um dos aplicativos disponíveis que temos aí para download na loja pode ocupar em seu celular caso venha a ser instalado, porém não tinha abordado especificamente sobre qual o caminho que deve ser percorrido quando você quer ter essa visão geral sobre quanto que seu celular tem a oferecer para armazenar aplicativos, quanto deste todo já foi ocupado com aplicativos ou informações já baixadas que estão presentes no aplicativo, no seu celular, bem como também neste mesmo local a gente tem a possibilidade de também ter acesso a quanto do total que ainda temos de armazenamento disponível para ser utilizado. Então, novamente vale eu deixar este aviso, sempre a gente bate nessa tecla. Como essa é uma especificação que acaba sendo individual de modelo de celular para modelo de celular e também leva-se em conta qual a versão Android que tem se instalado no celular ou de repente qual a versão iOS caso você esteja utilizando o modelo iPhone, quero chegar então na conclusão de que o caminho acaba sendo diferente de acordo com quais sejam essas variáveis que tivermos aí para cada modelo. No caso específico do meu celular, quando eu quero ter acesso a essas informações de armazenamento, qual que é o caminho que eu percorro? Então vocês já podem perceber que aqui na minha tela eu tenho o ícone de ajustes, representado por uma engrenagem. Toco sobre ele. Tocando sobre ele, eu sou redirecionado para a tela de ajustes. Inclusive, voltei aqui para a tela inicial só para fazer a observação que também por meio da barra de notificações é possível termos um outro meio alternativo de acabarmos chegando até a tela de ajustes. Então, este caminho a gente faz aquele movimento de puxar a barra de notificações para baixo para que consigamos ver aí com mais detalhes as opções disponíveis e novamente perceba que na parte superior direita da tela nós temos o mesmo ícone da engrenagem, porém em um tamanho mais reduzido, mas ele nos leva para o mesmo caminho. Então se eu tocar sobre ele, perceba que novamente estou dentro da mesma tela de ajustes. No caso do meu celular, estando presente nessa tela de ajustes, eu vou buscar, tendo atenção agora de cima para baixo, nós começamos da esquerda para a direita com a opção de ajustes. Logo abaixo dela tenho a separação de 4 abas distintas, são elas: redes, sons e notificações, tela e geral. Eu na verdade então vou tocar sobre a opção geral. Dentro dessa aba geral, eu faço uma movimentação de modo a encontrar este ponto, em que temos em azul a mensagem gerenciamento do dispositivo. Perceba que logo abaixo dele eu tenho data e hora e por fim armazenamento. Inclusive temos diversas outras opções mais abaixo, mas que neste momento são importantes, não convém. Aqui realmente o que nos interessa é a opção armazenamento. Então, se eu toco sobre a opção armazenamento, perceba que então chegamos no local que vai nos fornecer com mais precisão, com mais detalhes, toda essa gama de informações. Então, por aqui, é interessante que você já vai perceber o seguinte: se você tiver um cartão de memória que também esteja acoplado em seu dispositivo celular, ele também aqui terá um espaço para listar com mais detalhes
essa questão de quanto que se tem de espaço disponível, quanto que já foi utilizado. E o mais natural, o mais óbvio de todos, porque independente que você tenha um cartão de memória acoplado em seu celular ou não, ele precisa de uma memória interna para armazenar os arquivos. Então todos os celulares, sem distinção, vão dispor dessa informação de armazenamento do dispositivo. Especificamente aqui para o meu caso, eu já posso perceber que de memória interna do meu dispositivo, eu tenho um total de 28,38 GB. Deste total, porque daí você pode até perceber, mas ele não está dizendo ali abaixo, professor, total usado de 32 GB. Os 32 GB são a memória total que eu tenho disponível para armazenamento no meu celular, mas também é importante que eu faça a observação que de repente se você compra um celular que seja de 32 GB, ou se você compra um celular que seja de 16, 64 GB, a gente vai ter diversas opções como já mencionado em sala, mas tenha-se em mente que você nunca vai ter exatamente todo aquele total de memória mencionado quando se compra o dispositivo, porque um tanto da memória de armazenamento interna do celular tem que ser reservada para conseguir comportar o sistema operacional que estiver instalado. No meu modelo de celular, acredito que o sistema operacional dele ocupe algo em torno de uns 10 GB aproximadamente, mas esse tamanho ele também acaba variando conforme a versão de Android e também conforme o modelo que você tiver adquirido de celular. E aí, mais abaixo eu tenho ali memória interna, que me traz um gráfico. Se você perceber, vai notar que temos uma linha razoavelmente bem fina, que está logo abaixo de 28,38 GB usado de 32,00 GB, e esta linha ela tem aquilo que representa o que já está ocupado dentro do meu celular pintado pela cor verde, mas mais ao final, quase ao final, chegando do lado direito da tela, eu ainda tenho uma parte desta linha que está com a cor cinza. E esta faz menção ao espaço que ainda tenho livre para conseguir entulhar coisas aqui dentro do meu celular. Então, em outras palavras, deste meu celular no momento eu tenho 28,38 GB utilizados, de um total de 32 GB. Abaixo, como também tenho um cartão de memória externa acoplado no meu celular, ele também traz informações mais detalhadas acerca do cartão de memória. Então ele diz aqui que deste meu cartão de memória eu tenho 14,18 GB utilizados, de um total de 14,83 GB, ou seja, o meu cartão de memória também já está quase no limite. Então, esta é a informação e o caminho que tem que se percorrer para chegar nela, que faz com que você consiga ter uma visão geral quando realmente já está chegando numa situação mais preocupante ou não, no que diz respeito ao armazenamento que se tem disponível para guardar as coisas aí nos celulares de cada um de vocês. Ok? Passado essas informações, vamos retornar então para dar continuidade naquilo que são informações importantes que eu ainda tenho para passar da loja de aplicativos. Perceba que aqui na parte de baixo da minha tela eu tenho um ícone representado por um círculo. Se eu tocar sobre ele, eu já volto instantaneamente para a tela de origem do celular. E, conforme fiz na aula anterior, novamente voltar sobre Play Store para abrir a loja de aplicativos. Então, para essa segunda aula, o que eu tenho de informações importantes que a gente pode explicar? Relembrando rapidamente, na aula anterior eu falei um pouco mais, focando bastante sobre a barra de pesquisas, que é aquela que se encontra na parte superior, que contém a mensagem pesquisar apps e jogos, e à sua direita tem um ícone que representa um microfone. Perceba, por sua vez, que abaixo desta barra de pesquisa temos algumas opções que já estão sendo visíveis aqui em minha tela. Neste momento, inclusive, a opção para você está com uma cor esverdeada. Ao lado dela tenho ainda em alta, eventos,
Se eu tocar sobre essas opções e segurar enquanto arrasto o meu dedo mais para a esquerda, eu consigo enxergar mais informações que são respectivamente Premium, categorias, família e escolha dos editores. Além dessas informações, outro ponto que também é muito importante de ser percebido na tela da Play Store está na parte inferior, na parte de baixo. Então, na parte de baixo, perceba que neste momento a opção que está com a cor verde é a opção Jogos. Então temos a palavra Jogos e acima de Jogos nós temos um pequeno ícone de um controle de videogame. E, respectivamente, para a direita, temos ainda as opções Apps, Filmes e Livros. Então, são duas informações importantes de serem percebidas na tela da loja de aplicativos. Por quê? Essas opções, elas nos trazem para caminhos que a gente consegue ter acesso a opções, a sugestões de aplicativos em geral, que a própria loja de aplicativos estará nos sugerindo. Então nem sempre você pode entrar aqui na loja de aplicativos e já ter absolutamente tudo em mente sobre aquilo que quer pesquisar. Esta primeira aba para você, que é a que está pintada de verde no momento, não vai ser tão importante para boa parte aí dos meus alunos, sei, porque vocês em boa parte não têm ainda esse desejo, esse interesse despertado por jogos que a gente pode utilizar por meio do celular, mas ainda assim não presumo e sei também que isso não corresponde à totalidade dos meus alunos. Para aqueles que de repente tiverem um interesse maior sobre isso, é nesta parte que você pode buscar por mais sugestões. É importante dizer que estas sugestões ao longo do tempo elas também vão sendo modificadas de acordo com as pesquisas que você fizer aqui dentro da loja de aplicativos, inclusive no interesse que de repente possa ser demonstrado no que se diz respeito ao assunto de jogos. Então vamos dar alguns exemplos. Podemos encontrar por aqui aplicativos de jogos de paciência, jogos de caça-palavras, palavras cruzadas, de repente jogo de xadrez. Então nós temos aqui e outros que já são mais famosos, Candy Crush, Angry Birds. Talvez aí algum de vocês até se familiarize com algum desses termos que eu estiver passando de jogos mais específicos, tais quais como Angry Birds e o próprio Candy Crush. Nesta tela a gente tem essa possibilidade de empreender essas pesquisas. E aí perceba que na minha tela o que nós temos aqui? Conheça os jogos recomendados. Se eu tocar sobre essa janela e for arrastando para a esquerda, são os jogos que a própria plataforma está me sugerindo. Já mais abaixo, temos aqui a seção Sugestões para você. Esta sugestão fornecida pela plataforma, ela já vai muito mais de encontro com as pesquisas e aquilo que eu estiver sinalizando que talvez me desperte mais interesse. E mais abaixo, essas informações de jogos novos, atualizados, jogos em pré-registro, elas podem variar muito de acordo com o seu perfil de pesquisa. Mais abaixo, novamente, eu tenho aqui recomendado para você e demais opções que a gente vai encontrando mais abaixo. Lá em cima, voltando novamente, perceba que todas as opções que a gente vai conseguir utilizar aqui, tanto para você quanto em alta, eventos, premium, categorias, família e escolha dos editores, salvo pequenas distinções que de repente a gente pode ter, em modo geral, essas opções elas estarão disponíveis para cada uma das 4 opções principais que a gente conseguir aqui e quando desejado selecionarmos, que são jogos, apps, filmes e livros. Então esta parte de baixo, pense nela como um agrupamento de pastas maiores. Na pasta de jogos, nós teremos essas opções aqui em cima, para você, em alta, eventos, premium, categorias, família, escolha dos editores.
Por sua vez, se eu tocar sobre apps, da mesma forma lá em cima eu também vou ter com algumas pequenas diferenças, mas de novo eu vou ter para você, em alta, categorias, escolhas dos editores, família, e já perceba que aqui eu tenho outra opção diferente, acesso antecipado. Agora, se eu tocar sobre filmes, de novo lá em cima, nós teremos para você, os mais vendidos, lançamentos, então perceba que já mudou um pouco mais, gêneros, família e estúdio. De novo já temos uma opção diferente, mas perceba que quase sempre a gente tem uma linha geral de algumas opções que estão disponíveis em todo esse agrupamento das 4 opções. E por fim a mesma coisa aqui em livros. Se eu toco sobre livros, então eu tenho e-books, audiolivro, gêneros, os mais vendidos, lançamentos, principais livros gratuitos. Não vou se alongar muito neste assunto, mas apenas então dando uma visão geral sobre. A opção aqui de baixo, jogos, conforme já se espera, ela realmente é focada nos jogos de entretenimento que a loja de aplicativos vem a lhe oferecer. Por sua vez, na opção apps, esta já é dedicada a aplicativos que não têm um tipo de relação com jogos. Então são aplicativos que a gente pode citar alguns exemplos: WhatsApp, Uber e outros. São aplicativos que proporcionam ferramentas que na maior parte das vezes não tem como principal finalidade entretenimento, mas sim resolver os problemas dos usuários que estiverem acessando a loja de aplicativos. Por sua vez, na seção de filmes, é onde na loja de aplicativos a gente tem também como se fosse um serviço entregue de locadora, com a diferença que para esses filmes os mesmos eles podem ser vistos pelo próprio celular ou de repente, como também é muito comum, o sistema Android ou iOS ele não fica restrito somente para a utilização em smartphones. Ele também serve para ser utilizado em tablets, que são aqueles dispositivos com uma tela maior. Então muita gente sim, nos dias atuais tem o costume de repente também fazer a locação de filmes por meio dessa plataforma e assisti-los diretamente pelo próprio celular ou pelo tablet. Além de que temos também presente essa integração entre celular ou tablet com as Smart TVs, e muitas vezes a gente tem essa possibilidade de repente colocar o filme para rodar por aqui e de repente fazer o espelhamento, que também pode ser conhecido como streaming, ou seja, compartilhar essas informações que estão presentes no celular diretamente para a tela da televisão. E por fim, nós temos essa seção de livros, que também no momento mais à frente pretendo inclusive falar mais a fundo sobre essa possibilidade. Por meio do smartphone ou tablet a gente também tem uma plataforma para leituras de livros de muita qualidade, e a gente também acaba tendo nessa loja aqui um catálogo com um grande acervo de vários tipos de gêneros que acabam sendo oferecidos, que você pode ter acesso aí a livros gratuitos ou também livros pagos. Naquela parte de cima, então, já falando um pouquinho mais sobre aquelas opções para você em alta e demais, sobre aquelas que eu considero que sejam as mais importantes. Conforme o nome já pode sugerir, para você é onde a loja de aplicativos traz informações que são mais específicas com o seu perfil de navegação, que vai sendo composto ao longo do tempo. Já no caso da opção em alta, é onde a gente vai ter o retorno da loja de aplicativos acerca das informações baseadas nas estatísticas gerais, ou seja, aquilo que são os aplicativos, independente que estejamos falando de jogos, de aplicativos ou de filmes, enfim, também de livros, a mesma coisa, mas fazendo referência àqueles que são os mais populares no momento. Então, perceba que um pouquinho mais abaixo está dizendo-se assim, top gratuitos. Então, nós temos um ranqueamento dos jogos, já que na parte de baixo da minha tela ainda permanece verde aquela opção de jogos. Aqui é um ranqueamento de classificação dos jogos mais populares que as pessoas, independente de faixa etária, estão baixando no momento. Se eu levar um pouquinho mais à frente, eu tenho também top apps pagos, que daí por sua vez já são jogos mais populares do momento, mas que já sabe-se que
existe um custo para que você possa passar a ter este aplicativo presente aí no seu celular. Lá embaixo, se a gente tocar, antes só uma última observação, mais à frente a gente teria também aqui escolha dos editores. A gente explicou um pouco disso na aula 1 e aqui você já se percebe aí que temos um espaço reservado para tratar exclusivamente da escolha dos editores, que também estará presente tanto em apps. Veja só, se eu tocar aqui em apps e levar lá para o final, também teremos escolha dos editores. Da mesma forma, se eu tocar aqui sobre filmes, no caso de filmes a gente vai ter aqui, em vez de escolha dos editores, os mais vendidos, mas também é um tanto quanto semelhante. Na parte de livros, nós temos aqui principais livros gratuitos e também novamente os mais vendidos. Então é uma lógica que ela acaba variando um pouco de situação para situação, mas com vocês mexendo um pouco mais sobre isso, logo isso acaba se tornando mais rotineiro e não tão complicado quanto se parece no começo. A gente tem aqui, então, para finalizar, para não estender muito a duração desta videoaula, nesta sessão, o que é aquilo que eu recomendo? Então, você tem aqui o Para Você, onde traz essas informações específicas com base nas suas pesquisas. Nós temos depois em alta, sempre então em alta ele vai estar trazendo uma lista dos aplicativos mais populares, é interessante a gente buscar por aqui. Se de repente você também não souber, não tiver em mente como fazer a pesquisa, você tem esta opção de categoria, que acaba fazendo uma divisão dos aplicativos por categoria. Veja só, fotografia, família, música e áudio, e abaixo a descrição de todas as categorias de forma mais específica. Então isso também pode te dar um norte melhor quanto à pesquisa que estiver empreendendo. E por último, escolha dos editores. Então aqui é onde se reserva as principais sugestões que são dadas por profissionais que atuam na plataforma do Google ou no caso da Apple, dependendo de qual seja o seu iOS, e que oferecem sugestões de aplicativos que consideram que sejam aí de maior qualidade. Mas logo que a gente vale dizer novamente que isso não vai representar a totalidade das situações. A gente tem aí também alguns aplicativos que de repente ainda não ganharam esse selo, mas que também já estão muito popularizados. Então isso é um cenário que é muito dinâmico. Aqui ele te dá uma visão maior, mas nunca vai ser a visão total, 100% acurada. E por fim, então gostaria de passar um pouco das possibilidades aqui de sugestão de alguns aplicativos que considero que são aqueles que vão ser úteis para a grande maioria das pessoas. Então, de repente, se eu estivesse falando aqui sobre culinária, de repente, se você quer solicitar a entrega de algum tipo de comida, tanto faz que seja um sanduíche ou um prato pronto, muitas vezes, se você tiver este aplicativo que eu vou escrever na parte superior na barra de pesquisa, ele pode te atender bastante. Seria este aqui, ó, iFood, e que vai ser conhecido como iFood. iFood, então, é um aplicativo de delivery. Muitas vezes você pode pedir pizza, pratos do gênero, diretamente por meio deste aplicativo, caso tenha ele baixado. Lógico que isso acaba envolvendo custos, mas muitas vezes o custo desses pedidos você ainda tem a possibilidade de ganhar cupons, coisas do gênero, e aí você vai conseguir, em alguns casos, economia. Além do iFood, a gente vai ter outros concorrentes como Uber Eats, Rappi, mas não vou entrar muito a fundo. Por sua vez, se você quiser um aplicativo de receitas, o aplicativo nacional mais famoso do momento é este, Tudo Gostoso. Inclusive ele também possui um site famoso. Quem já foi aluno do meu curso de informática básica provavelmente vai se lembrar que eu já utilizei como exemplo em momentos de tópico de navegador de internet.
Então ele é um compêndio que, conforme está sendo mostrado aqui na tela, tem mais de 170 mil receitas diferentes, e que sempre, dia a dia, tem este acervo sendo alimentado e subindo para mais. Já no que se diz respeito a aplicativos de comunicação, nós temos então o WhatsApp. Acho que nem cabe eu fazer a digitação aqui do mesmo, porque acho muito difícil que alguém não o conheça. Temos também o Messenger, que é o aplicativo que pertence ao Facebook. E outro que também abordaremos ao longo do curso, que é o Skype. Outro que também é uma ótima opção. No que se diz respeito à categoria de transporte, outro que pode ser muito útil para boa parte aí dos meus alunos é o aplicativo Uber. No caso do Uber, é um aplicativo que, digamos assim, é uma alternativa ao serviço de táxi. Então, pessoas comuns podem se cadastrar nessa plataforma, logicamente que acabam tendo que ser submetidos a uma avaliação criteriosa. Existem algumas coisas que devem ser cumpridas, mas quando essas pessoas elas conseguem então ter essas informações validadas, tornam-se aptas a serem motoristas da plataforma do Uber, compondo uma alternativa mais barata e ágil ao táxi, embora, claro, não seja perfeito, mas que traz essa possibilidade que, por meio do aplicativo, desde que obviamente esse esteja instalado no seu celular, você solicite a qualquer momento que algum desses motoristas cadastrados na plataforma façam uma corrida para você. Além do aplicativo do Uber, nessa categoria de transporte, temos também a possibilidade dos aplicativos 99, é outro também muito famoso. Outro que este inclusive eu já vou até fazer a digitação aqui, são os aplicativos que já na verdade não tem este aspecto semelhante ao do serviço do táxi, mas que sim oferecem o serviço de GPS. Então nós temos dois aí bem famosos aqui. Um deles, o Google Maps. Realmente não sei dizer com relação aos smartphones da Apple, que tem o sistema iOS instalado, se o Google Maps ele já vem instalado por padrão. Imagino eu que na verdade tenhamos uma alternativa semelhante a essa que já venha instalada no smartphone da Apple. Mas ainda assim, se de repente alguém aí me relatar que não, professor, eu tenho aqui um celular iPhone, no meu não veio já instalado de fábrica com algum aplicativo que oferece essa alternativa de GPS. Se esse fosse o caso, que eu acho bem difícil, bem improvável, ainda assim pela própria loja de aplicativos da Apple Store, com certeza existem aí diversos aplicativos que se propõem a servir como navegadores GPS. Então, retornando, nós temos tanto o Google Maps, que é um muito famoso, como temos também outro amplamente difundido, que é este daqui, o Waze. É outro aplicativo que se propõe a oferecer esse serviço de GPS, que também é muito utilizado pelos usuários da plataforma. Seguindo para uma vertente diferente, sei que também devo ter aí vários alunos muito interessados nessa questão correlacionada ao aprendizado de idiomas. Então, nestes, posso sugerir o aplicativo Duolingo, um aplicativo que se propõe a auxiliar neste processo de aprendizagem não só do idioma americano, mas também de outros idiomas, tanto francês, alemão, italiano, por meio de um processo de gamificação, ou seja, é um aplicativo que se propõe a auxiliar este processo de aprendizagem por meio de uma didática, digamos assim, lúdica, que envolve jogos, atividades que fazem com que essa experiência ela seja mais prazerosa. Além do Duolingo,
Temos outro também muito aceito pela comunidade, muito popular, que é o aplicativo Memrise. Este, inclusive, já tenho aqui também instalado em meu celular. E outro que não pode faltar nessa lista, Google Tradutor. Certamente em momentos à frente do curso eu também vou dedicar um espaço para falar com mais detalhes sobre este aplicativo, porque de fato ele é uma mão na roda, não só para o aprendizado, mas inclusive em situações que de repente você esteja diante de alguma placa, algum tipo de informação visual que de repente não seja do nosso idioma e que você necessite de uma tradução, ou de repente em situações que você esteja conversando com outra pessoa que não seja de nacionalidade brasileira, ou seja, que tenhamos então um problema aí na comunicação por termos idiomas diferentes. Ele também pode servir como uma grande alternativa para você falar no idioma que sabe falar, logicamente então no caso português, e entregar esta frase, aquilo que você disse, já convertido para o idioma que aquela outra pessoa sabe falar, e vice-versa. De repente a pessoa ela também vai ter essa possibilidade de falar no idioma nativo dela, e este áudio automaticamente ser convertido e transposto para o nosso idioma português. Então também é uma alternativa muitíssimo interessante. E por fim, aqui algumas sugestões também no que se diz respeito às questões ligadas à leitura e aprendizado. Então, no agrupamento de leitura, temos um aplicativo que serve como uma biblioteca, em que ele organiza os arquivos que tenhamos correlacionados aí com leitura, que serão arquivos do tipo PDF ou EPUB. Também mais à frente a gente vai falar melhor sobre isso. Então eu teria este aplicativo Moonreader, um ótimo aplicativo que trata deste assunto. Outro seria o aplicativo Play Livros, também pertencente a Google, e também de outra empresa gigante nesta ramificação de aplicativos voltados para leitura, um aplicativo pertencente à Amazon, que é o Kindle, também outro muitíssimo utilizado. Aí por fim, na área de aprendizado, então isso é uma sugestão que inclusive ultrapassa somente este foco para vocês, alunos do curso de smartphones. De repente você pode ter um filho ou um neto que está necessitando de aprender algo mais específico na área de física, na área de matemática ou outras vertentes também, e está encontrando dificuldade, de repente não tem aí condições de estar contratando um professor particular, enfim, e tem alguma necessidade de um aprendizado mais específico. A gente também faz a recomendação deste aplicativo, que é a Khan Academy, uma plataforma totalmente gratuita que também se propõe a abordar esses assuntos mais complexos por meio de uma grande série de vídeos entregues de forma totalmente gratuita. E aí, dado toda essa relação de sugestões em algumas categorias diferentes, mas que considero que sejam úteis aí para a grande maioria dos meus alunos, talvez algumas não para uns, mas outras para outros. Então, aqui, dada essa questão da subjetividade, então passado essa relação de sugestões que eu tinha para dar, abordamos também aquele tópico de como conseguir encontrar aí no celular uma alternativa que acabasse dando maiores informações do armazenamento. Também passei algumas informações mais detalhadas sobre opções disponíveis na navegação da loja de aplicativos, e com isso chegamos ao final desta videoaula. Espero que a videoaula seja útil para vocês.
Mais uma vez agradeço pela presença, pela paciência e até a próxima videoaula. Até mais!